materialidade, quando o crime for de resultado. Então, o que tem que colocar aqui na balancinha? Primeiro, as provas, sejam elas testemunhais, documentais ou periciais, sobre a conduta, o nexo de causalidade, a responsabilidade subjetiva e, quando for um crime material, o resultado, a materialidade. E do outro lado, o que tem que fazer? O que a defesa tem que fazer? Primeiro, colocar lá na balancinha as provas de que a ação ou omissão não está na lei, ou seja, a conduta não é aquilo que a lei está dizendo, não é a exegese ou a hermenêutica, ou seja, a interpretação do artigo, aquilo que está sendo alegado, colocar lá as provas, seja testemunhais, documentais ou periciais, de que não há nexo de causalidade, ou seja, não há prova suficiente de que foi aquela pessoa que praticou, não há indícios suficientes de autoria, para provar o nexo do artigo 13 do Código Penal. Provar o quê? Provar que não houve responsabilidade subjetiva, ou seja, que ele provou, que ele praticou aquele ato, mas praticou sem dolo ou sem culpa. Sem dolo ou sem culpa. E ainda não tem necessidade de apresentar o resultado, a materialidade. Então, veja que a acusação vai ter que colocar na balancinha a tipicidade e a defesa vai ter que colocar na balancinha que não houve a tipicidade, não é verdade? Aí a defesa tem outra, porque a acusação vai ter que colocar ainda mais na balancinha, vou anotando, mais na balancinha, que não foi uma ação ou omissão jurídica. O que é uma ação ou omissão jurídica? É aquela que tem uma explicação, tem uma justificativa, que são as dirimentes lá do artigo 23 do Código Penal. O que diz o artigo 23 do Código Penal? Que a prática da ação ou omissão em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício, agora me esqueci a quarta, mas eu vou deixar para os senhores lerem lá o artigo 23 do Código Penal, estrito cumprimento do dever legal, e a outra esqueci, Então, vejam lá quais são as 4 dirimentes. Então, o Ministério Público vai colocar lá a prova de que não foi praticado em legítima defesa, que não foi praticado em estado de natureza. Professor? Estado de defesa. Diga. Professor, só tem 3, só. Não, veja bem, é que a última tem 2. Lá no inciso 3º tem 2. É o estrito cumprimento do dever legal e o... Tá. E no exercício do regular, do direito. Exatamente, exercício regular do direito. Depois nós veremos uma por uma, mas são 4 as dirimentes. Assim como está lá no artigo 42 do Decreto-Lei 1001 de 69, nós temos 4 dirimentes aí que podem justificar a prática do crime, justificar a prática da ação e da omissão, ou seja, justificar a ação ou omissão típica, podem justificar. E quando não justificam, aí são antijurídicas, não é verdade? O que a defesa vai fazer? A defesa vai dizer, ele cometeu uma ação ou omissão típica, mas em estado de legítima defesa, como prescreve lá o artigo 25 do Código Penal. Ante uma agressão injusta e iminente, a lei me permite, inclusive, matar o meu oponente para defender o meu bem jurídico maior, que é a minha vida. Não é verdade? Agora, só será legítima defesa, e aí é que entra o princípio da legalidade do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, quando eu comprovar lá que não tinha outro jeito, porque o Ministério Público vai comprovar que ele podia ter saído voando, que ele podia ter entrado para dentro da terra, que ele podia ter feito qualquer coisa, mas ele optou por matar. Então, ele cometeu um homicídio, não é verdade? Já a defesa vai alegar o quê? Que ele não tinha outra coisa para fazer a não ser matar o seu oponente. Então, aí entra a questão das dirimentos. Então, será antijurídica. Para a defesa será jurídica, para a acusação será antijurídica. Diga. Estado de necessidade também. Estado de necessidade, exatamente. Estado de necessidade
legítima defesa, estado de necessidade. Esses são os principais, né? São os principais. Então, quando tiver prova de que foi em estado de necessidade, prova de que foi em legítima defesa, aí a defesa vai juntar a prova lá na balancinha. Se não tiver, a acusação, que é o Ministério Público ou o próprio ofendido, na ação penal privada, vai juntar na balancinha que não era o caso de legítima defesa, que não foi o caso de estado de necessidade, que não foi o caso de estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, não é verdade? Então, veja que uma parte vai sempre contraditar a outra parte, não é verdade? Também a questão da culpabilidade também vai ser colocado na balancinha. O que a denúncia vai conter? O que a queixa-crime vai conter nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal? Vai conter exatamente isso, ou seja, que ele era imputável, que ele é imputável, né? Ele sabe o que está fazendo, sabia o que estava fazendo, né? Que ele tinha consciência do que ele estava fazendo, né? Tinha consciência do que ele estava fazendo e que ele tinha outra coisa para fazer, mas ele optou por matar aquela pessoa. Então, vai cometer homicídio. Já a defesa vai botar o que lá na balancinha? Vai botar lá as provas documentais, periciais e também as provas testemunhais de que ele não tinha outra coisa para fazer. Primeiro, que ele é um inimputável. Por quê? Porque ele não tinha consciência de que ele estava fazendo errado, não é verdade? Ele não tinha consciência de que ele estava fazendo ilícito, né? Ou botar a prova lá de que ele tinha tomado um remédio, como disse o doutor Raimundo, né? Tomou um remédio que deixou ele fora. Não tivemos aí uma senadora ou deputada, né? Que tomou um remédio e caiu da altura dela mesmo e quase se quebrou toda a mulher, não é verdade? E ela não lembra de nada. É o caso aí que o doutor Raimundo falou, não é verdade? E esse caso aí está previsto lá no artigo 21, parágrafo único, do próprio Código Penal, como a exigência de conduta diversa. Então, veja que aqui desse lado da balança da defesa, a defesa vai colocar que o sujeito ou ele é inimputável, que ele não tem, claro, ele pode ser menor de idade também, se ela tiver prova de que ele é menor de idade, né? Aí a outra inimputabilidade do artigo 228 do Código de Processo Penal, né? Mas veja, vai colocar lá que ele é inimputável, que ele não tinha consciência, ele estava drogado, ou tomou um remédio e não sabia o que estava fazendo, né? Ele não tinha consciência do que ele estava fazendo e que ele não tinha outra forma de preservar o bem jurídico maior dele que a vida, a não ser matando seu oponente ante uma agressão injusta e iminente. Ante uma agressão injusta e iminente. Então, veja que é assim que trabalha o devido processo legal. Desse lado, a denúncia ou a queixa-crime vai colocar na balancinha as provas testemunhais, documentais e periciais quanto à ação ou omissão típica e antijurídica, e desse lado, nesse outro prato da balança, a defesa vai colocar na resposta do réu, lá do artigo 396 do Código de Processo Penal, que não foi uma ação ou omissão prevista na lei, né? Que foi uma ação ou omissão, mas não foi típica, né? Que foi uma ação ou omissão típica, mas não foi jurídica, não foi antijurídica, pelo contrário, foi jurídica, né? Ou em legítima defesa, ou em estado de agora esqueci, o colega falou, eu me esqueci, né? Mas temos aí o estado de necessidade, né? Ou se foi uma ação ou omissão típica antijurídica, mas não culpável, não é verdade? Não culpável é o que vai trazer a defesa, vai dizer, ele realmente cometeu esse crime, mas ele não agiu com dolo nem com culpa, então não tem tipicidade, né? Ou ele agiu em legítima defesa, então ele tem aí a juridicidade. Ah, mas ele é inimputável, não tinha consciência que estava fazendo. Então, ele não pode ser culpável, não pode ser culpado, e não, se ele for inimputável, ele não poderá sofrer pena. Não poderá sofrer pena
daquelas penas previstas lá no artigo 32 do Código Penal. Artigo 32 do Código Penal.